Vai para a cabine do Newton Santos, onde o Botafogo venceu hoje o Bangu por 2-0. O trio que comandou também a transmissão, formado por Luiz Carlos Júnior, Roger Flores e PC Vasconcelos, conta pra gente como foi o jogo. Fala, Bené. Alô, Alex. Alô, Coutinho. Alô, galera do Troca. Tô com Paulo César Vasconcelos e com o Roger aqui no Newton Santos. E pela quinta rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo fez 2-0 num time fraco do Bangu, o último colocado, um time que em 5 rodadas não marcou nenhum gol. Os reservas do Botafogo, o time alternativo, venceu e o Botafogo chegou a 6 pontos. Paulo César, qual foi a do jogo? Salve Luiz, Roger, pessoal do Troca de Passe. O jogo em que o Botafogo teve mais posse de bola, repetiu problemas exibidos em partidas anteriores, mas essa equipe encerra o seu ciclo e agora, a partir de quarta-feira, os titulares entram em campo. Mas um Botafogo que deixou muito a desejar, né, Roger? É isso, vitória protocolar, né? Exatamente. PC. Era o vice-lanterna contra o lanterna. O Botafogo que não conseguiu entregar muita coisa até essa quinta rodada. Hoje até jogou um pouquinho melhor, mas também a fragilidade do Bangu é muito grande, né? Um time muito ruim. E o Botafogo pelo menos consegue os 3 pontos para deixar os titulares que assumem a partir de agora numa situação um pouquinho mais confortável, né? Com uma distância um pouquinho menor dos líderes para buscar essa classificação para a semifinal do Carioca. De Paulo no fim do primeiro tempo. Jogada pela direita, o Lobato escorou bem de cabeça. O Lobato, inclusive, a participação nos dois gols. Duas assistências. E o Patrick, né, Roger, ele teve o mérito, especialmente no primeiro tempo, de ser aquele jogador sem temor de arriscar, né? A maioria das finalizações do Botafogo no primeiro tempo, elas tiveram o Patrick de Paula como protagonista. No segundo tempo, o Botafogo cai um pouquinho, dá um pouquinho de espaço para o Bangu. O Bangu até pelo resultado tinha que sair um pouquinho mais. Um jogo ficou um pouco mais aberto e já no finalzinho saiu o segundo gol do Botafogo. Aí uma jogada aqui, finalização do Yarlen, não é isso? Finalização do Yarlen, que foi um jogador que teve algumas oportunidades. Agora ele... Depois cansou um pouquinho, né? Cansou. Agora ele e Lobato são jogadores que precisam ser mais bem trabalhados, né? Saíram praticamente da base com algumas questões que precisam ser mais bem desenvolvidas, né, Roger? Mais o trabalho de fundamento, né? Do lance mais refinado para você definir o jogo. Né? O gramado é bom. Coisa que fez agora o Lobato. Olha, ele cruza do lado direito e o Yarlen chega aí, já estava também cansado, faltou um pouquinho de concentração, estava muito tranquilo, teve mais uma displicência e aí desperdiçou esse gol. E o Botafogo vai fechar o jogo com mais uma jogada pelo Lobato aqui do lado direito. O Newton, que fez bom jogo, ele consegue... não foi nem o Newton, foi um menino que entrou no segundo tempo, achou o Lobato por aqui, ele corta e encontra o Cauã? Esse é o Cauã, Esse é o Cauê. É o Cauê que faz o segundo gol, que aí dá tranquilidade. Agora... A brincadeira é porque tivemos pelo menos 4 Cauãs. Foram 3 Cauãs e um Cauê no time do Botafogo apenas, hein, galera? E o Cauê chegou, acompanhou bem a jogada, bateu bem para fazer o segundo gol do Botafogo. Ali já faltavam 2 minutos. 2 minutos. Já nos acréscimos, né? Exatamente. O Bangu já tinha se liberado lá na frente, saiu o segundo gol do Botafogo. O ciclo desse time termina dentro do campeonato, amigos, mas deixa alguns jogadores, que aí é uma questão do técnico que sucedeu o Arthur Jorge, saber se ele vai querer e ter disponibilidade para trabalhar esses jogadores. E aí, quem sabe, eles podem ser bem desenvolvidos, especificamente Lobato e o Yarlen, né, Roger? São 2 meninos que têm potencial. Precisa um pouquinho mais de lapidação, vamos dizer assim, para eles terem possibilidades no profissional. Até porque vai aparecer. Se o Botafogo se desfaz de 16, foram 16 saídas, alguma coisa vai aparecer para alguém. Patrick de Paula tá voltando bem? Tá. Ele precisa de ritmo, né? Precisa jogar. A confiança tem que voltar dele. Pelo menos hoje bateu muito bem de fora da área e fez um gol. E precisa também entender um pouco mais o jogo, de como ele pode ser útil caso se movimente sem a bola. Não precisa jogar apenas quando está com a bola nos pés. Bom, um abraço, né? Mandar um abraço, rapaziada. Calma, são 3 Cauãs, um Cauê e quantos Benés? Um Bené, até porque o Bené, ele compõe bem a mesa. Beijo, Bené. Ô, Bené, vai deixar essa barato? Tá vendo, cara? Tá vendo? Muito obrigado, Luiz, PC, Rapaz, o Roger desesperado pra mandar um abraço pra nós. Tá vendo? A gente tava aqui junto, inclusive, no último domingo, até a madrugada aqui, mas tamo junto, Roger. Aquele abraço, você viu então a análise da vitória do Botafogo sobre o Bangu por 2-0. O Botafogo que está remontando também parte do elenco, tem notícias relevantes. Anunciou de forma oficial a chegada do Arthur, atacante que estava no Zenit, o acerto com o Wendel, volante também do Zenit, para o meio da temporada, para o meio de 2025. E tem também lá no GE. Globo
a questão do Igor Jesus, que recusou uma proposta do Nottingham Forest. Então o Igor Jesus segue no Botafogo, jogador que tá aparecendo muito na seleção brasileira também, agarrou muito bem a oportunidade dada pelo Dorival Júnior. Seguindo falando do Campeonato Carioca, o Fluminense tropeçou hoje. Fala pessoal, rapidinho aqui, interrompendo o vídeo, para lembrar vocês de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diversos. E com eles você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias, com muitas horas de conteúdo sobre Botafogo aqui no nosso canal. Sem mais enrolação, vamos acelerar o processo? Bora para os próximos vídeos. No jogo de hoje, contra o Bangu, lanterna da competição, pior time do campeonato. De fato, o Bangu realmente está com muitas dificuldades, candidato seríssimo ao rebaixamento. O Botafogo, mesmo com o Sub-23, tinha a obrigação de vencer a partida. Não foi um primor técnico, né? A partida realmente foi de uma qualidade muito questionável, mas serviu pelo menos para o Botafogo fazer 2-0, um resultado protocolar. Um gol do Patrick de Paula, depois de tentar muitas vezes chutes de fora da área, né? Ele conseguiu acertar um chute, a bola desviou, fez o gol que abriu o placar da partida. Depois o jogo ficou morno, o Bangu tentava, mas não tinha também muita qualidade técnica para assustar o Botafogo. O time sub-23 do Botafogo também não conseguia criar a ponto de golear o Bangu, não foi para isso. E aí no finalzinho do jogo, o Cauê, o volante Cauê, conseguiu fazer um segundo gol, dando aí resultados finais à partida no estádio Newton Santos. O Botafogo vai a 6 pontos, né? Fica ali na zona da Taça Rio, de classificação na Taça Rio, e agora o time principal vai estrear no Campeonato Carioca e vai estrear também na temporada 2025, já com 2 clássicos pela frente. Tem o Fluminense no dia 29, no estádio Newton Santos, clássico vovô, e depois, no dia 2 de fevereiro, no domingo, Botafogo e Flamengo lá no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, para a Supercopa Rei do Brasil, valendo título, valendo taça. Botafogo e Flamengo, Botafogo campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil, né? E aí sim, o Botafogo já vai aí colocar o seu time principal para esses 2 confrontos. Botafogo ainda está sem treinador, né? O Carlos Leiria está comandando aí nessa pré-temporada, está comandando aí os treinamentos, e o Botafogo nesta semana agora deve fechar com seu novo treinador, né? A gente já trouxe aqui a informação que Vasco Matos, Tata Martino e Rafa Benítez são os 3 nomes que estão na mesa do John Textor, que deve estar definindo aí, cara, a qualquer momento qual vai ser o alvo dele. Nos bastidores se fala sobre um favoritismo do Rafa Benítez, porque o John Textor conhece o Rafa Benítez e troca ideia com ele, independente se ele se tornar técnico do Botafogo ou não, né? Essa troca do John Textor com o Rafa Benítez vai continuar acontecendo, né? Os 2 se falam, os 2 conversam, né? Os 2 são amigos. Então, existe aí um favoritismo em torno do Rafa Benítez por conta disso. Mas a gente precisa saber também se o Rafa Benítez está disposto a vir para o Brasil. Ele que já rejeitou algumas propostas em 2024 de clubes da Arábia Saudita, já rejeitou também propostas para treinar seleções, né? Vamos ver se para o Brasil, para o Botafogo, o John Textor consegue convencê-lo a treinar aqui no futebol brasileiro, né? Lembrando que o Rafa Benítez é um treinador espanhol, né? Então não é muito comum isso acontecer, né? Um espanhol vir aqui treinar no futebol brasileiro. Vamos ver aí amanhã, né? Talvez os próximos dias, para ver se o Botafogo consegue finalizar essa negociação aí com o seu novo treinador, e que vai ser importante que pelo menos no domingo, né? Já que o treinador, se conseguir fechar aí talvez na segunda, terça-feira, seria interessante que, né, o Botafogo conseguisse ter o treinador contra o Flamengo, né? No domingo, pelo menos para ele estar ali na beira do campo, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser. Se for o Rafa Benítez, ele é espanhol, então teria que ter todo aquele trâmite trabalhista também, para ele ter visto de trabalho aqui no Brasil, né? Visto que ele é espanhol. Então, assim, vamos ver primeiro aí quem vai ser o treinador e depois a gente entra nesse assunto.
Igor Jesus, você que acompanha aqui o canal do Medeiros, já tá sabendo, né? Soltei aqui uma exclusiva que o Igor Jesus tinha recebido uma proposta de 30 milhões de euros, né? Eu trouxe, até então eu não sabia qual era o clube, né? Trouxe para vocês que era top 5 aí de uma das principais ligas do mundo, e aí o nome saiu hoje, né? Saiu hoje, o Fute Mais, um abraço lá pro perfil Fute Mais, trouxe hoje exclusivamente o nome do time, que é o Nottingham Forest, da Inglaterra. E aí muita gente falou assim, pô, Medeiros, top 5? Top 5. Hoje o Nottingham Forest é o terceiro colocado da Premier League, né? Então, às vezes a gente achou que esse top 5 aí fosse questão de grandeza. Não, top 5 sim, tá lá em terceiro lugar na Premier League. Mas a notícia que a gente tem o Igor Jesus está muito feliz no Botafogo. Quem estava acompanhando nossa live ontem, a gente estava trazendo essa informação também para vocês. O Igor Jesus quer ficar no Botafogo, pelo menos até o Super Mundial, até o meio do ano. Tá muito feliz aqui, não tá forçando para sair, e o Botafogo recusou essa proposta de 30 milhões de euros pelo Igor Jesus. O Igor Jesus falou, olha, eu quero ficar, por mim eu não vou, né? Acho que dá para continuar jogando aqui por um tempo e depois mais para frente a gente pode até pensar em outras coisas, mas por enquanto tô muito tranquilo, tô muito feliz aqui. Eu entrei em contato com pessoas próximas também ao Igor Jesus que me confirmaram também essa informação. Então, pelo lado do Botafogo, a gente já tinha essa notícia, e pelo lado do Igor Jesus também, a gente conseguiu confirmar essa notícia que o jogador quer ficar aqui no Botafogo. Então, temos que valorizar jogadores assim, né? Alguns jogadores aí, eu não quero ficar queimando jogador nenhum, nada disso, né? O jogador faz o que ele quiser. Mas, por exemplo, o Luiz Henrique decidiu ir embora. A gente sabia que em algum momento ele ia embora, né? Foi rei da América, nos ajudou muito, jogou uma barbaridade no final da Libertadores, tem uma gratidão enorme pelo Luiz Henrique, mas chegou determinado momento que ele quis ir embora, e foi embora pro Zenit. O Almada, a mesma coisa, deu lá os 6 meses, ele quis ir embora, foi pro Lyon, tava combinado isso, beleza, né? Combinado não sai caro. Mas o Igor Jesus também poderia fazer isso. E não, cara. Quer ficar aqui no Botafogo, quer continuar jogando aqui. Então eu valorizo muito um atleta que quer construir sua história aqui no Botafogo. Torço muito para que o Igor Jesus continue sendo camisa 9 da seleção brasileira, igual ele vem sendo. Torço muito para que 2025 seja mais uma grande temporada do Igor Jesus com a camisa do Botafogo, que seja artilheiro das competições, né? Enfim, torço muito aí e, assim, ganhou muitos pontos comigo, e não só comigo, acho que com o torcedor do Botafogo no geral, né? O que o Igor Jesus tá fazendo aí de querer ficar no Botafogo, recusando Premier League, cara, não é qualquer um que faz, não, tá bom? Então é isso, gente. Passamos aí um resumão do dia de hoje para vocês. Espero que nesta segunda-feira a gente tenha novidades sobre treinador e também sobre reforços. O Botafogo precisa continuar se reforçando para fazer todas as suas reposições. Hoje o Botafogo anunciou oficialmente o Arthur e o Wendel. O Wendel chega no meio do ano e o Arthur já está treinando no CT Lonier. E o Botafogo precisa continuar se reforçando. Saíram muitos jogadores reservas e o Botafogo precisa continuar trazendo atletas para que o elenco volte a ficar numeroso e com muita qualidade técnica. Já que os volantes foram peças-chave nas conquistas do Botafogo na temporada passada, talvez a fórmula para repetir esse sucesso passe pela contratação do Wendel, que é, sem dúvida, uma unanimidade entre os camisas 8. E logo de cara eu quero trazer para vocês a característica do jogo do Wendel que mais me chamou a atenção e certamente vai impressionar vocês. Essa capacidade aí que ele tem de sustentar a pressão adversária para sair jogando. Aqui ele fez isso muito bem, né? Entre 3 opositores ele consegue girar sobre a marcação e encontra um belíssimo passe de ruptura. Mais uma vez, uma saída de bola do Zenit em que ele tá muito pressionado. Ele gira do primeiro, do segundo 2 vezes e consegue facilitar o jogo a favor do time dele. Ele é um cara que esconde muito, muito bem a bola. Tem essa facilidade e também, claro, uma facilidade de girar em cima dos seus adversários. Obviamente, ele não faz isso só no campo de
de defesa, no campo de ataque também, quando por ali ele tá, ele sustenta muito bem a marcação por ser esse jogador físico e também sempre de cabeça erguida. A gente já vai entrar nesse mérito sobre os passes, sobre a construção, a criação, mas aqui fica muito claro que ele também tem esse repertório. Se liga em outro lance aqui, em que ele tá marcado e sendo perseguido por 2 adversários. Ele induz os 2 à linha de fundo, consegue girar muito bem, de novo, físico, sustentando a marcação do seu adversário, solta um passe e já se projeta para explorar o entrelinhas do adversário e conseguir fazer o Zenit evoluir no campo de ataque. Com isso posto, eu acho interessante a gente começar a entender quais os setores que o Wendel se dispõe a jogar, e tudo isso fica muito claro quando a gente bate o olho nesse mapa de movimentação. Afinal, ele é o típico meio-campista moderno, um camisa 8 que bate de área a área, mas um 8 que se confunde muito mais com um camisa 10. E nesse primeiro momento eu separei alguns lances em que a gente vai ver o Wendel na base da jogada, servindo como a sustentação dessa saída do Zenit em 3. E aqui me chamou muita atenção, e exatamente isso que eu quero destacar para vocês, a capacidade dele em progredir, seja sem bola, como a gente acabou de ver nesse lance, ou então com bola, se valendo demais de associações. Ele recebe, trabalha com o zagueiro curtinho e aí sim, invade o entrelinhas do adversário, entre a linha de meio campo e ataque, consegue encontrar um belíssimo passe de ruptura para ajudar nessa progressão do Zenit. Ele poderia estar recebendo ali, estava explorando a profundidade, mas o companheiro optou por uma firula. É muito interessante como ele tem facilidade, é uma facilidade para encontrar soluções e avançar em direção ao campo de ataque. Um jogador que alia tudo isso a um bom arranque e também uma boa velocidade, exatamente o que a gente viu no outro lance, a gente vai ver exatamente agora. É interessante notar também como ele segura a bola para atrair a marcação, gerar desmarque dos seus companheiros e aí sim soltar no homem livre. Não só o que a gente viu na origem do lance, mas aqui também, repara como ele chama a atenção de 3 jogadores adversários, solta a bola no atacante e serve uma belíssima assistência. Interessante a gente olhar também para esse outro lance, como imediatamente, assim que o Zenit consegue se livrar da pressão, o Wendel se apresenta como opção. Isso é algo muito marcante do jogo dele. Antes de receber a bola, logo depois do seu primeiro passe, ele já tinha quebrado o pescoço. Por isso, com tamanha naturalidade, encontra mais um belíssimo passe para gol. Aliás, no que diz respeito a servir os seus companheiros ou então criar chances claras de gol, o Wendel é destaque não só nessa temporada, como foi exatamente assim também em 23-24, quando ele teve o maior número de assistências no Campeonato Russo ao lado do Claudinho e foi o vice-líder em grandes chances criadas. Em 24-25 acontece a mesma coisa, tirando que ele lidera o ranking das assistências sozinho. Tem 8 contra 5 do Claudinho e também foi o jogador que mais criou chances claras de gol. E isso se deve, claro, à liberdade que o Wendel tem dentro do esquema do Zenit. Não é incomum a gente ver lances como esse aí, o Claudinho fazendo a sustentação na saída de bola para que o Wendel possa jogar mais à frente, como se fosse um camisa 10 de fato. Depois que a bola sobra para ele, a gente está muito acostumado, né? Ele protege muito bem, gira sobre o seu adversário, encontra um belíssimo passe explorando o entrelinhas. Aqui a gente vai ver, de novo, o Claudinho na base da jogada, o Wendel com essa liberdade para circular em volta da grande área do seu adversário, gerando apoios para os seus companheiros. E aí sim, ele domina já dando um tapa, atraindo o outro marcador para gerar um espaço na linha de fundo para encontrar, de novo, mais um belíssimo passe de ruptura. Repara só no Wendel, agora sim, ele vai receber, sempre mapeando o campo, procurando opções e além de encontrar os passes em profundidade às costas da última linha, ele também busca o centroavante aqui, o camisa 30, que acabou se atrapalhando um pouco no domínio. Wendel e Claudinho, a dupla agora. O Wendel como camisa 10, o Claudinho muito mais como um atacante. O Wendel atrai, gera o desmarque do companheiro que recebe o passe e esse passe vira um passe decisivo por conta da finalização. Caso chegue o Bitelo, a gente pode ver essas coisas acontecendo, né? Bitelo e o Wendel jogando juntos, como o Wendel e Claudinho jogavam e se davam muito bem juntos no Zenit. Por quê? Porque são dois jogadores que podem exercer as duas funções, podem descer para ajudar na saída de bola, como também contribuem bastante no momento ofensivo para dar esse último passe, servir a assistência e também ultrapassar. De novo, gera apoio em volta da grande área, quando tem oportunidade, tem um espaço, ultrapassa e serve a assistência. E aqui uma
outra qualidade que, me chamou muita atenção. Como ele chama os dois marcadores, gera o desmarque e aí sim, com poucos toques na bola, consegue invadir a grande área e servir, mas uma belíssima assistência. Dentro do contexto do futebol russo, o Zenit, se não for o mais, certamente está entre os clubes mais fortes do campeonato russo. É aquele time que está sempre ditando o ritmo das partidas e a média de posse de bola mostra isso pra gente, né? O clube, dentre todos do campeonato, que tem a maior média, não só nessa temporada, mas foi assim também em 23-24. O que significa dizer que o Wendel é menos exigido sem bola, mas é claro que a gente precisa falar sobre isso aqui. Inclusive, um número que me chamou bastante a atenção foi o de bolas recuperadas. Afinal, em 119 jogos, ele registrou 784 recuperações, uma média de 7 por partida. Na atual temporada, ele é o jogador do Zenit que mais recuperou a posse de bola no terço final. Ele é um cara com muita qualidade, não só de leitura, mas também qualidade na antecipação, aliando essas duas características, claro, a uma outra que a gente já elogiou aqui, o arranque. Ele consegue, dessa maneira, protagonizar lances como esse aí, em que ele recupera e rapidinho verticaliza, encontra um companheiro explorando entre linhas do adversário e se projeta justamente para tentar receber essa bola já perto do gol adversário. Esse lance não é uma recuperação dele, mas ele é fundamental, já fazendo o quê? Se projetando em direção ao campo de ataque, explorando entre linhas do adversário, um belíssimo domínio orientado, que a gente também já elogiou aqui, viu ele fazendo no vídeo, antes de servir uma ótima assistência. Acho que ficou muito claro para vocês como o Wendel é um jogador que se dispõe a jogar, tanto com quanto sem bola. Agora, no momento defensivo, uma coisa me chamou a atenção negativamente. Eu não diria que é uma grande preocupação, mas sim, é um ponto de atenção. É claro que a gente só vai ter certeza absoluta quando ele de fato desembarcar no Brasil, mas no meu entendimento ele vai ser muito mais exigido no sem bola. Como eu falei, tem boa leitura, antecipa bem, mas ele sofre um pouco no que diz respeito a desarmar. Foram 134 desarmes em 119 jogos, uma média aí de um desarme por jogo, mas eu senti que no momento, na hora H, ele falha bastante e deixa a desejar nesse quesito. Como eu falei, é um 8, muito mais com cara de 10 do que de 5, mas é um cara que vai precisar se policiar quanto a isso. Um detalhezinho, perto dessa enormidade de jogador que ele é claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, depois de você deixar o like e se inscrever no nosso canal. Pedrão, Botafogo agora, quero falar com você sobre o Botafogo, porque a gente fez um vídeo um tempo atrás, eu e você, aqui no Sports Market Makers, e muitos torcedores do Botafogo ficaram um pouco bravos, falando de um possível, como é que foi? Desmanche. Falou, que desmanche, só tá saindo reserva, só tá saindo jogador que não joga, o time tá aí. O Botafogo perdeu o Luiz Henrique pro Zenit. O Luiz Henrique, na minha humilde opinião, o melhor jogador do Botafogo na temporada passada, jogou demais, tanto é que foi para a seleção brasileira. Perdeu o Almada, também um dos principais destaques ali, o argentino que foi pro Lyon. Perdeu o Júnior Santos. O Júnior Santos foi reserva. Sim, foi reserva, mas quando você perde o Luiz Henrique e você perde o seu reserva também, né? Perdeu o Oscar Romero. É reserva, sim, mas quando você perde o Almada e você perde o seu reserva também, perdeu o Adrielson, obviamente, perdeu o treinador, o Arthur Jorge. Então foram muito... O Tiquinho Soares, né? Também saiu, agora ele foi pro Santos. Vai jogar com o Neymar no Santos? Que dupla, hein? Neymar e Tiquinho, que isso? Que isso? Então, são muitas saídas no time do Botafogo. O Textor, até para tranquilizar um pouco a torcida, ele já deixou claro que o investimento em elenco nessa temporada será de 60 milhões de dólares, então algo próximo aí a 350, 360 milhões de reais. Então, com certeza, o Botafogo vai ter dinheiro para investir em seu elenco. A minha dúvida é quando. Por quê? O Lyon está passando por uma grave crise financeira. O Lyon é um dos times da Eagle Football, né, que é ali do John Textor. E até maio, eles precisam levantar pelo menos 100 milhões de euros. Até maio. Então teve essa negociação do Luiz Henrique com o Zenit. O Luiz Henrique foi para lá. Já veio o Arthur. E em junho vem o Wendel. O Arthur meia atacante. O Wendel volante, que era do Fluminense, do Sporting. Pelos valores... O Luiz Henrique foi por 35 milhões de euros.
O Wendel veio por 20 milhões de euros, que com todo respeito eu achei um tapa na cara esse valor, um absurdo. E o Arthur veio por 10. Então se a gente fizer as contas, foi por 35, os dois vieram por 30, mas a forma de negociação foi diferente. O Textor fez ali uma negociação com o clube russo para a ida do Luiz Henrique, a maior parte desse dinheiro ser pago à vista. E as chegadas de Wendel e Arthur, a maior parte ser parcelada. Por quê? Porque ele precisava levantar dinheiro o quanto antes por conta dessa dívida do Lyon que eu falei, que pode causar até o rebaixamento do Lyon ao término da temporada, que é no final do mês de maio. Então o Botafogo fez esse movimento do Luiz Henrique, um dos seus principais jogadores, para trazer o Arthur e posteriormente o Wendel. Pedrão, como que você não permite que esse tipo de negociação afete a relação torcedor-empresa? Porque assim, é uma negociação que tem um objetivo claro ali, que é pegar uma parte do dinheiro e ajudar um outro time do grupo que não é o seu. Pode afetar um pouco a ótima relação que a torcida do Botafogo tem com o John Textor, com a Eagle Football? Bom, acho que antes de entrar na análise mais financeira da coisa, né? Primeiro, até para os botafoguenses aí, tem alguns amigos botafoguenses, não ficarem bravos com a gente, acho que tem um lado mais esportivo da coisa, que né? O Botafogo fez 3 anos muito competitivos com a gestão Textor, desde que a SAF foi adquirida pela Eagle. Então, ele merece o benefício da dúvida, ainda mais depois da temporada 2024 que foi feita pelo Botafogo aí, com os 2 títulos ultra relevantes que teve, e com pessoas muito capazes que estão trabalhando lá. Então, acho que tem o lado de sim, esperar que o Botafogo continue relevante. Aí, opinião, né, eu acho que tem uma dificuldade grande, e aí por tamanho do faturamento das empresas, né, acabei de falar aqui que você tem que encarar o Corinthians como empresa, o Botafogo como é uma empresa, né, uma SAF, mas você tem Flamengo, Palmeiras e Corinthians faturando mais de bi, você tem clubes com faturamento, né, mais relevante, que dá mais musculatura para gastar. Então é difícil você competir em pé de igualdade, o que não exclui a capacidade de ser mais eficiente com o investimento que é feito. Aquela história que a gente falou aqui semana passada do custo por ponto, de como você monta o elenco. E o Botafogo, de fato, foi muito eficiente, tudo que ele fez nesses últimos 3 anos. Então, eu acho que o Textor e o time lá merecem o benefício da dúvida de conseguir reorganizar o elenco para que o elenco seja competitivo, que é o que você precisa fazer. E a gente vê muitos MCOs falando sobre isso, né? Os grupos multiclubes, a gente vê executivos falando sobre isso, o esporte americano fala muito sobre isso. Você não vai ganhar todo ano, mas você tem que ser relevante todo ano se você quiser ter aquele efeito do ciclo virtuoso de marca relevante, torcedor satisfeito, engajado, comprando mais, patrocinador bom, relevante na TV, com mais audiência e tal, e tendo mais dinheiro para gastar. Então, é importante se manter relevante. Acho que isso o Botafogo conquistou e tenho confiança que manterá. Se vai ganhar ou não, né, ninguém aqui tem bola de cristal para dizer, mas o importante é disputar lá em cima, em pé de igualdade com quem tem sido muito relevante, no caso o Flamengo e Palmeiras principalmente. Isso posto, cara, eu acho que tem o outro lado da Eagle que a gente já abordou bastante aqui, que hoje tem uma situação financeira complexa como holding. O Textor é um empreendedor nato, né? Já fez isso mais de uma vez, se tornou bilionário tomando risco na vida, então não é a primeira vez que ele passa por situações dessas, é um cara extremamente capaz de sair da situação complexa de caixa em que a Eagle se encontra hoje. Ele tem uma dívida alta, ele fala muito sobre fazer o IPO, ele tem as ações do Crystal Palace, que também estão publicamente aí dentro de negócios que ele está tentando fazer. Então, tem muita coisa acontecendo dentro da vida do Textor da Eagle hoje. O Botafogo é uma das coisas mais importantes acontecendo, mas não é a única. E aí você tocou no outro tema que é muito delicado, que é o Lyon. A Eagle tem esse imbróglio com o órgão regulador da Liga Francesa, e a gente já falou disso aqui, né? Se a gente tivesse um órgão regulador no futebol brasileiro que olhasse para fair play, muitos clubes estariam em situações parecidas com o Lyon. Você tem que ajustar déficit e justificar por que isso está acontecendo. Mas fato é que lá ele tem o órgão regulador, e o órgão regulador demandou que ele tape esse buraco que você mencionou aí até maio. Então ele tem esse desafio de organizar as contas do Lyon. Ele opera como holding, né, e nada impede que ele faça esse trânsito interno do caixa que ele tem ali dentro do clube. Então, ele pegar o dinheiro do Luiz Henrique e alocar esses 35 milhões de euros, ou parte dele, para ajudar a tapar esse buraco, é uma estratégia. Da mesma maneira que a premiação da Libertadores de 23 milhões de dólares, a premiação do Super Mundial, que se eu não me engano são 60 milhões de dólares, né? São recursos relevantes que ele pode trabalhar. Então, tô falando tudo isso porque no fim, né, quando você está na cadeira de gestor financeiro, numa situação de pressão, é muito importante você entender que tipo de recebível você tem na mão, quais são os contratos que você tem para trabalhar, e muitas vezes
contratar uma dívida, tentar reperfilar o perfil. A gente falou aqui da operação do São Paulo, né? Sem tentar alongar essa dívida, tentar reestruturar essa dívida, tentar utilizar ativos que você tem para criar liquidez, que foi exatamente o que ele fez com o Luiz Henrique. E aí, não conheço a negociação, mas imagino que muito dela tenha girado em torno do que você falou, né? Não é a gente fazer o saldo de 35 menos 30 e o Botafogo vai ter 2 jogadores mais 5 milhões de euros. Não. Na prática, eu tenho um problema de caixa no curto prazo. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo esse ativo, o máximo que eu consigo dele é valor presente, dos 35 milhões, não sei quanto ele vai receber à vista ali pelo Luiz Henrique. E se eu consigo fortalecer o meu elenco com o Arthur e com o Wendel, que são 2 jogadores validados e comprovados, e consigo empurrar para frente a despesa que eu vou ter com esses caras, pode ser que no meu fluxo de caixa as coisas façam sentido, isso tudo se encaixe e me ajude a desafogar o meu curto prazo. Lembrando que eu estou correndo na direção do órgão regulador francês, que eu tenho que resolver esse pepino até maio, junho. Sem tentar impactar o Botafogo, sem tentar impactar o Molenbeek, sem tentar impactar... Então, assim, são várias frentes caminhando ao mesmo tempo. Ainda tem a frente do IPO, que falaram já publicamente na Eagle também, que estão trabalhando nessa agenda também. Então, o que eu concluo de tudo isso é que o ano de 2025 vai ser muito decisivo para a tese da Eagle Football, dentro da qual o Botafogo é uma peça super importante. Desafio de quem está no lado mais operacional do Botafogo é não deixar, né, da mesma forma que o Corinthians, e eles foram muito felizes nisso, aí entra a importância da governança, não deixar a complexidade da holding, do todo, afetar o operacional do clube no dia a dia, do Botafogo no dia a dia, que até agora fluiu super bem, e espero que continue fluindo da mesma maneira. Então, no fim, eu acho que o Botafogo vai trilhar um bom caminho aí e conseguir vencer os desafios, porque acho que, e aí é muito mais a visão market makers da coisa aqui, né? Como empreendedor, o Textor tá fazendo um bom trabalho, então não tá num contexto fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Então vamos ver para onde ele vai, mas eu acho que tem um bom horizonte aí pro Botafogo e pra Eagle. E Pedrão, para essa parte do dinheiro do Luiz Henrique, que não foi informado quanto, ir pro Lyon, né? Porque o Textor ele trabalha com um sistema de caixa único, né? Então os valores das transações envolvendo as equipes da Eagle, né, que é o Molenbeek, Crystal Palace, Lyon e Botafogo, eles ficam disponíveis para todos os times do grupo. Aí, logicamente, a Eagle que vai saber para onde direcionar melhor. Mas esse movimento de caixa único, eu fiquei com uma dúvida, já que você é o cara que manja das MCOs. É normal em uma MCO ter esse movimento? Por exemplo, o Grupo City. Tem lá o Manchester City ali, o time principal, aí tem o Bahia, aí tem todos os outros times. É normal esse sistema de caixa único? Cara, antes eu acho que é importante a gente reforçar também que a gente não sabe se eles operam com um sistema de caixa único, né? Notícia que saiu na imprensa, mas não conheço o operacional, né? O back-office da Eagle para saber como eles usam o recurso que entra de um clube para o outro ali. Mas se a gente for olhar para uma estrutura de holding, né? Por que você cria uma holding de negócios, né? Dando um passo para trás? Porque ela pode ser uma empresa que tem participação em outras empresas. Essas outras empresas, se elas gerarem caixa, eu vou consolidando caixa nessa holding. Então, se olhar outros negócios, né, se pegar aí negócios de agro, de logística, de empresas imobiliárias, de empresas de varejo, é comum você ter negócios que estão subsidiários, né, que estão embaixo dessa estrutura mãe, dessa nave mãe. Conforme esses negócios geram caixa, você consolida esse caixa na holding, seja para fazer uma distribuição entre os sócios, seja para guardar esse caixa, reinvestir em outra coisa lá na frente, ou seja para você ter caixa disponível para um dia que der uma dor de barriga e você precisar tapar o buraco. Então é uma prática comum. E aí depende muito do que a gente bateu na palavrinha mágica aqui quando a gente falou de Corinthians, de governança. Qual que é a regra que a Eagle tem, com os acionistas dela, para utilizar esse caixa? E aí, no futebol brasileiro especificamente, qual que é a regra que a Liga te impõe para a utilização desse caixa, ou para a não utilização desse caixa. Né? Se a gente estiver falando de outras modalidades, ou mesmo de ligas em outros mercados, tem restrições para esse tipo de situação. Então, não é o caso do futebol brasileiro, porque, de novo, não temos uma liga, não temos um fair play financeiro instituído. Então, ele não está infringindo nenhuma regra quando ele faz isso. Mas, de novo, é um mecanismo comum em outros mercados também. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Com relação ao Botafogo e Bangu, não fez mais de obrigação. Bangu, o pior time do campeonato, não meteu gol em ninguém, então tinha que ganhar e sem levar gol também. Finalmente acabou eu digo que é o Carioca do Botafogo associativo, né? É assim que seria o nosso time associativo, se fosse ainda antes da SAF, né? Essa draga.
né? Então acabou o Botafogo Pindaíba, volta o Botafogo SAF, né? Temos aí a estreia contra o Fluminense, já logo de cara. Fluminense que também não vem muito bem das pernas. E a gente tentando manter essa escrita de não perder pro Fluminense desde 2022, eu acho. Então, que consigamos aí um bom resultado para deixar os tricolores revoltados por ficar anos e anos e anos sem ganhar da gente. Pessoal, vamos ficando por aqui. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. As áreas de membros são 4, são planos de membros, tem de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes aí, cabe todos os bolsos, tem para todas as realidades financeiras e você ajuda muito o canal a manter a estrutura e seguir com o fluxo de trabalho com várias horas de conteúdo por dia sobre o Fogão. Fico por aqui. Ansioso para ver o campeão brasileiro e Libertadores de volta aos campos, porque não era esse time, né? Definitivamente não era esse time que eu estava acostumado a ver. Agora vamos ver a base do time titular. E é lógico, um banco bem depenado, mas a base do time titular vai estar lá para gente assistir com reforços aí de Arthur e mais quem sabe um outro jogador. Pessoal, fico por aqui. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.